Então, se quebrarem o sigilo das pessoas que participaram dessa reunião no Alvorada, quem estava lá e depois o sigilo telemático delas, vai sobrar para o Bolsonaro, né? São essas três questões principais que o governo, tendo maioria na CPI, vai acabar pautando a CPI nesse sentido, e quem vai ser prejudicado, quem tem a perder mais, é o próprio Bolsonaro e a oposição. Mas, Felipe, e essa CPMI, qual que é a sua expectativa? Você acha que agora é uma decisão acertada da base governista de apoiar a instalação? Olha, eu vou defender uma tese aqui e eu vou falar um pouco sobre a composição e depois eu vou falar 3 motivos pelos quais eu acho que a oposição vai desistir da CPMI. A oposição vai desistir. Anotem essa minha previsão de mandinar, mas vejam só, eu fiz um cálculo aqui sobre a composição, sobre os 32 membros. Dos 16 membros do Senado, pelo que eu estou vendo aqui nos blocões, 11 vão ser governistas. Aí eu fui para a Câmara, tentar ver como é que ficaria na Câmara. 2 são do bloco PT, PCdoB, PV. 3 são do PL, 3 de oposição. 5 são do bloco maior, que é o bloco do Lira. Mas esse bloco do Lira tem PSB, tem PDT, tem Avante. Então depende muito da posição que o Lira tem. E o líder desse blocão é do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, do partido do Alckmin. Então, sei lá, vamos supor que ele indique um do seu próprio partido, o PSB. Mais um do PDT, pelo menos. E um do Avante, porque o Janones, por exemplo, vai querer estar nessa CPI, nessa CPMI. Já teríamos 3 aí. O outro bloco de 4 é MDB, PSD, que estão com o governo, Republicanos, Podemos e PSC. Vamos botar só 2. Então são 3, mais 2, 5, mais 2 do PT, PCdoB, são 7, mais um que vai ser indicado na sobra pelo maior, que deve vir para a esquerda, 8. Aí sobra ainda as indicações do Lira, União Brasil e o PP, que ele deve indicar de pessoas neutras, que na verdade o Lira vai querer que estejam a favor do governo, são 10. Então, pelos meus cálculos, dos 32 dessa CPMI, 21 serão governistas. O governo terá a maioria. Esse é o meu cálculo, posso estar errado, mas estou fazendo agora. O que vai acontecer, então? Me parece que, por esse cálculo, a oposição desiste. E por que a oposição desiste? Porque há 3 assuntos que me parecem que vão ser os assuntos principais levantados pelo governo, que vai ter a maioria de 21, pelos meus cálculos aqui. Assunto número 1, minuta do golpe. Claro que tem que falar na minuta do golpe. Pô, imagina, a primeira explicação do Anderson Torres foi: alguém me entregou na rua. Sabe como é que é, né? Todo dia a gente recebe um documento em forma de ato institucional. Se você olhar e ler a linguagem, todo dia eu recebo aqui, cara. Eu saio na esquina, um vizinho me dá aqui, toma aqui essa minuta do golpe aqui, leva para casa, porque é mais barato. Vão discutir essa minuta do golpe. E o Anderson Torres está preso há 3 meses. Está dito por ele em estado psicológico ruim. Vai piorar a situação dele, pode abrir caminho para uma delação premiada. E a gente sabe onde chega essa delação premiada. No chefe direto dele. É um só, Bolsonaro. Número 2, as viúvas do Heleno. Viúvas do Heleno. É isso que vai bater, porque a gente viu daqueles 9 oficiais do GSI que estavam no dia lá das imagens da CNN que foram editadas, 7 participavam de motociatas do Bolsonaro. São viúvas do general Heleno. Então vai envolver as viúvas do Heleno e o próprio Heleno. Mais um problema para a oposição. E 3, que me parece até o principal, vai-se poder fazer a quebra de sigilo das reuniões do Alvorada em novembro e dezembro. Lembram quando o Bolsonaro submergiu no Alvorada, ali, não ia trabalhar, não ia ao Planalto? Ali muita gente foi naquelas reuniões, dá para fazer um mapeamento pela entrada do Palácio do Alvorada. Quebra-se o sigilo de quem entrou nas reuniões e depois quebra-se o sigilo telemático de quem participou delas. E aí vai se descobrir que ali se planejou, inclusive, a minuta do golpe. Vocês lembram que o Bolsonaro chegou a sair para cumprimentar as pessoas lá que ficavam na Alvorada, os bolsominions diziam: aguardem que vocês vão ter boas notícias. Depois o candidato a vice lá, o general, que eu já esqueci o nome até, eu gosto de esquecer o nome de general. Braga Neto, né? Braga Neto, isso. O Braga Neto falou a mesma coisa lá pelo dia 8 ou 9, não me lembro muito bem, de dezembro. Aguardem que vem coisa aí. Então, se quebrarem o sigilo das pessoas que participaram dessa reunião no Alvorada, quem estava lá e depois o sigilo telemático delas,
vai sobrar para o Bolsonaro, né? São essas três questões principais que o governo, tendo maioria na CPI, vai acabar pautando a CPI nesse sentido, e quem vai ser prejudicado, quem tem a perder mais, é o próprio Bolsonaro e a oposição. Daí a minha tese, Miguel, Renato, Dri, eu acho que a oposição, quando vê esses números e entender que esses serão assuntos, vai botar o rabinho entre as pernas e sair correndo para Dubai. Sair correndo para Dubai, para Miami, para qualquer lugar que acolhida para essa gente. Eu acho que é isso que vai acontecer. Tem a história do Marcos Duval. Né? Isso. Que teria entrado no palácio num carro, né, durante esse período, e que teria combinado com o Bolsonaro de gravar o Alexandre Moraes. Bem lembrado. Essa história precisa ser muito bem investigada. Muito bem investigada. Ô, Rovai, o caso do Duval é curioso, né? Ele provavelmente vai inventar outra história, vai falar que agora foi estratégia de inteligência, né, para denunciar o Bolsonaro, porque ele já apresentou várias versões, né, e para mim é um caso de alguém que foi ameaçado pela família Bolsonaro, né? Ele praticamente confessou isso numa entrevista. Quero agradecer muito aqui a Eduardo Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, por me colocar em juízo na minha cabeça. Falou isso numa entrevista. E em seguida ele mudou completamente a versão dele, né? Falou que era uma estratégia. Então, ele é um que pode ainda apresentar, pode mudar mais uma vez. Para mim, esse é um cara que é um caso típico de total falta de cognição. Acho que ele não tem a menor compreensão das coisas que diz. Mesmo, Miguel. Acho que ele é manipulado e não tem compreensão. Tem sim, tem sim. É um idiota, ele ficou com medo, Felipe. Ele ficou com medo e mudou, né? Ele ficou, é melhor cuidar da minha vida, porque o bolsonarismo mata. Né? Verdade. Inclusive, a CPMI capaz de um monte de gente morrer misteriosamente do coração durante a CPMI. Bolsonarista, queima de arquivo. Mas eu entrevistei ao vivo, ele foi o relator, para vocês terem uma ideia, ele foi o relator da LDO o ano passado. E eu fiz uma pergunta muito simples para ele, era ao vivo. Vocês lembram que eu estava lá na Jovem Pan debatendo com o Ricardo Salles e todos aqueles fascistas? E aí ele foi entrevistado e eu perguntei mais, ô senador, não tem previsão aí na LDO para R$600 de Bolsa Família no ano que vem. Está em 400, só tem 400, não tem para manter os 600. E aí? Não é para ter mesmo, não precisa ter. Quer dizer, uma total falta de compreensão daquilo que ele estava fazendo. Então, eu concordo com você, Miguel, sim, o bolsonarismo mata e ele tem medo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a cognição dele é muito curta. Ele não tem capacidade intelectual para gerir coisas que lhes foram dadas, para missões que são dadas para ele pelo bolsonarismo. Ao mesmo tempo, é isso também. Isso porque eu entrevistei o cara ao vivo, ele não tinha a menor condição de ser relator da LDO, ele não sabia o que estava fazendo. Inclusive, respondeu contra o próprio governo que ele estava defendendo, ao dizer que não tinha nenhuma previsão dos R$200 para o ano seguinte, esse ano. Então, são as duas coisas, eu acho.